Começa numa era de inocência tardia, de sonhos dourados. A Alemanha nazista perdeu a guerra e a Gestapo decide voltar no tempo para vencer a guerra no passado, vindo com a tecnologia superior do futuro. Mas o nosso personagem, vivendo a vida normalmente, percebe que tem algo errado, pronuncia sua palavra especial e se transforma no Miracle Man. Junto com os parceiros, ele forma a família Miracle Man que derrota os nazistas e entrega eles para as, entre aspas, forças da lei e da ordem. É nesse absurdo, nesse delírio, que o Alan Moore começa a Miracle Man de 1982. Algo que só poderia ser um sonho ridículo, uma miragem febril da realidade. Como a gente acaba descobrindo, todo esse passado de sonhos dourados teria sido colocado na cabeça do Mike Moran num experimento britânico para criar uma arma que superasse a bomba nuclear, servindo à intenção de criar um universo de motivações, experiências falsas, de respostas e legitimações para as contradições sociais que a existência do Miracle Man ajudaria a expandir, servindo de arma do Império Britânico. Ideias tiradas, sim, de histórias em quadrinhos de super-herói que o cientista encontra por acaso no laboratório. Nas palavras dele, um gibi de criança deixado lá por algum engenheiro semi-analfabeto. Miracle Man é uma prévia do que o Alan Moore também faria anos mais tarde em Watchmen, e com uma premissa que parece inicialmente simples: inserir esses personagens na modernidade. O passado idílico do personagem é baseado nas histórias realmente publicadas do Marvelman pelo Mickey Anglo, que já eram bastante copiadas das histórias do Capitão Marvel. Histórias que, quando contadas hoje em dia, como quando o Miracle Man do Alan Moore explica o próprio passado para a esposa, só podem provocar uma resposta irônica sobre o quanto elas são ridículas. A resposta dele é que pode soar bobo em 82, mas nos anos 50 fazia todo sentido. Mike Moran está acordando de um tipo de sonho fabricado, uma realidade, como ele diz, em que parecia que todos estavam num jogo, em que nenhum dos lados levava totalmente a sério, nunca tentando ganhar de verdade. E eles estavam eternamente presos nesse ciclo de fantasia, em que nada do que acontecia tinha consequência. Uma história gravada no passado inconsciente de uma geração de heróis, mergulhados no paradoxo de uma realidade em que eles agem sem ter realmente um impacto naquele mundo, cultivando uma ideia de virtude em volta de pequenas ações sem significado em pequena escala, sem nunca criar consciência do cenário mais amplo em que eles estão inseridos. Como se arranhar um pouco aquela superfície fosse arruinar todo o mundo frágil de fantasia deles. Essas características narrativas da Era de Ouro e de Prata eram relacionadas também com o formato e o prazo que as histórias eram publicadas, mas obviamente cultivavam e expandiam cada vez mais esse inconsciente ideológico em que uma mudança social radical é negativa ou sequer pode ser alcançada. É só bater os olhos em algumas histórias da Era de Ouro para reconhecer como tem um esforço de reafirmar valores da classe dominante dos Estados Unidos. Para Umberto Eco, por exemplo, valores ideológicos como racismo, culto à masculinidade com desprezo ao feminino, à homossexualidade e à sentimentalidade, anticomunismo frenético e exploração intensiva de símbolos patrióticos. O Alan Moore em Miracle Man coloca esses valores em evidência. Ele tira o véu que esconderia o passado inconsciente do gênero para revelar não só as ideias por trás desses heróis, como as formas com que essas ideias escalaram para um mundo na década de 80. Elas são parte dos personagens e não importa se são fabricadas ou literalmente tiradas dos piores elementos de produtos da indústria de quadrinhos. Elas são ideologia, e ideologia que é brutalmente lançada no mundo real numa proporção nunca vista antes. A proporção ridícula da realidade dos super-heróis. O resultado pode ser irônico, como o Big Bang, esse super pastiche bizarro de nacionalismo britânico que acha que está lutando contra um super comunista, chama o Miracle Man de Zé Bolchevique e açougueiro de Leningrado, assim como pode ser aterrorizante como Johnny Bates, herdeiro dos piores impulsos de violência colonial da Europa Ocidental. Ele se apresenta como um homem que supostamente teria perdido os poderes e começou um pequeno negócio num imóvel alugado que se torna uma empresa gigante. Mas assim que o plano dele pela via política e institucional é minimamente ameaçado, a via, entre aspas, democrática desemboca na espiral de violência. Tanto o Johnny Bates quanto o Miracle Man são a personificação do sucesso de criar o super-homem nazista. Nas palavras de um dos personagens, o milagre branco, o deus pálido que nasceu das máquinas deles, com uma alvura que não é de santidade, mas a alvura dos ossos, a morte. É isso que a consumação do milagre branco representa para os não brancos. Na metáfora daqui, o super-herói já se vê na posição de civilização em contraste com a barbárie da humanidade. Já se vê na posição de submeter essa humanidade de um lado ao seu jugo colonial na face mais racista e violenta, e no outro ao próprio arbítrio supostamente bem-intencionado de o que seria uma utopia, junto com um processo de eugenia que gradualmente criasse um mundo de heróis à própria imagem. Desde o início do quadrinho a gente entende como é ser o Miracle Man.
O Alan Moore é incrível descrevendo as coisas. Enquanto o personagem voa, ele descreve a gravidade como um gigante emburrado que agarra irritantemente os calcanhares dele, a ventania como uma amante que suspira com o êxtase de pássaros. Até os pensamentos dele vêm nessa forma de poesia. E como humanos normais, a gente jamais entenderia o inferno alienígena que arde na fornalha das almas deles. Jamais alcançaria suas esperanças e os seus desesperos. Mas mesmo assim, o Alan Moore faz questão de mostrar como eles ainda refletem aquelas ideias da classe dominante que moram no inconsciente deles. Eles são menos deuses incompreensíveis do que são reflexos dos conflitos humanos, tanto no nível pessoal e moral quanto ideológico, elevados a um nível extremo. Tanto as relações de amor, ódio e ciúme entre familiares, características dos deuses do Olimpo, quanto os monstros e horrores mais complexos da modernidade, das trevas das lendas à inclemente luz elétrica da realidade moderna. A utopia que é construída no fim do quadrinho parece menos a obra de deuses incompreensíveis do que algo saído diretamente do fervor da contracultura da década de 60 nos Estados Unidos. Lembra muito algo que sairia da Ilha do Aldous Huxley. O Alan Moore é tão desconfiado da ideia de utopia quanto da ideia de super-herói, e escreve um mundo cheio de contradições a serem exploradas em volta dos dois conceitos, num esforço quase poético de imaginar esses deuses no mundo real. Seria um conflito de proporções gigantes, inimagináveis, e tomaria diante de nós uma imagem divina e religiosa. Mas, como diz o Miracle Man, nunca teria havido um lar de deuses que não fosse erguido sobre ossos humanos. Meu nome é Otávio, e caso você não saiba, agora a gente tem um grupo no Discord para trocar ideia, inclusive fazer algumas gravações de podcast ao vivo, exclusivamente para os apoiadores. Então, dá uma olhada na nossa campanha de apoio na descrição, tem essa e outras recompensas muito legais nela.